E o lucro do dia está de volta, olha só que legal, justamente no 1º de abril, isso não é mentira, a gente realmente voltou aqui em períodos aí de coronavírus. Depois de passar aí uma temporada fora, sem publicar novos conteúdos por aqui, justamente por causa dessa crise do coronavírus, aqui internamente a gente decidiu voltar. A gente estava planejando e ainda estamos planejando um novo lucro do dia, um novo conceito aqui no canal, mas resolvemos voltar justamente porque é um momento que exige conversas. É importante que a gente converse e a gente traga algum conteúdo aqui, principalmente para os iniciantes, ou no mundo dos investimentos, ou até mesmo no mundo das profissões, quem começou a trabalhar justamente agora nessa turbulência. Bom, pessoal, hoje é 1º de abril, hoje é o dia da mentira e juntamente com essa crise do coronavírus que a gente está passando, a gente pensou aqui num conteúdo que seria quais são aquelas verdades que a gente tinha antes e que a crise do coronavírus foi lá e quebrou e se tornou uma mentira, entre aspas. Então, selecionei aqui 5 verdades que se tornaram mentiras depois do coronavírus. Vamos ver? E claro, se você gosta do dia e se você quer que a gente retome mesmo, para a gente saber, coloca aqui um like nesse vídeo. Se tiver bastante like, vai nos motivar aqui a voltar com tudo aqui no canal Lucro do Dia. Bom, então vamos começar. Qual que é a primeira verdade que se tornou mentira aqui depois da crise do coronavírus? É o famoso caiu compra. Principalmente para aqueles investidores que estão começando, que começaram nesses últimos 12 meses, nesses últimos 15 meses, a gente teve um crescimento muito grande, mais de 1 milhão de novos CPFs aí entraram na bolsa, né? Então muita gente não viu um momento de crise, principalmente uma crise forte como o coronavírus, né? E estava acostumado no famoso caiu compra por causa do cenário mais otimista que a gente estava aqui no Brasil. E aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? Se a gente olhasse aqui no ano passado, né, caiu um pouquinho, 9%, voltou, 11%, caiu, voltou, mas chegou agora nesse momento, caiu forte, caiu forte de novo, subiu um pouquinho, caiu forte, forte, muito forte. Quando a gente pensa que não parou, não parou ainda. Então, quem simplesmente comprou por achismo ou por qualquer motivo que seja aleatório, com certeza ficou em maus lençóis ou até mesmo teve aquele sentimento de pânico ou será que eu fiz a coisa certa, eu vou sair e vender. E normalmente quando isso acontece, você executa prejuízo. Então eu não estou falando aqui, não estou dando recomendação de compra. Óbvio que você tem que seguir o seu perfil de investidor, mas é muito importante a tua visão, principalmente em renda variável, ser de longo prazo. Tá? E você ter os critérios corretos aqui para você fazer as suas compras e entender que a gente passa por momentos de crise forte como essa. Muita gente acha que o passado é idêntico aqui. Bom, tal crise caiu tanto, quando chegar aqui para. Né? Na crise de 2008 caiu tantos por cento, quando chegar em tantos por cento nessa aqui do coronavírus vai parar também. Não necessariamente, cada crise tem seus motivos e o seu tamanho. Tá? Então, esteja junto com o teu assessor de investimentos e tenha a visão de longo prazo. E invista aquele recurso que você não tem a necessidade nesse momento, que se tiver oscilação você não vai estar louco, você não vai ficar louco. Bom, esse então foi um mito, foi uma verdade que foi quebrada agora nesses últimos para as pessoas mais novas. Tem uma outra para as pessoas novatas também. É o fundo imobiliário, o número 2 aqui. O fundo imobiliário não tem volatilidade ou tem pouquinha volatilidade. Bom, isso tem um fundo de verdade, sim. O fundo imobiliário ele tem menos volatilidade, ele tem menos sobe e desce do que ações, isso é óbvio, né? Mas ele sofreu também com a crise do coronavírus. Então eu trouxe aqui o gráfico do índice de fundos imobiliários. Olha só que bonitinho que ele estava, subindo devagarzinho, bonitinho. Devagarzinho nem tanto, né? Mas ele estava lá subindo sem muito susto. De repente, a crise do coronavírus veio veio aquela porrada. Da máxima aqui até a mínima, ele chegou em 52 dias a cair mais do que 40% o índice. E agora voltou, está caindo em torno de 23% nesses 50 dias, da máxima até mais ou menos hoje. O percentual não importa. Né? O que é importante colocar aqui? Bom, da mesma forma, é importante você entender que fundo imobiliário ele é um imóvel.
né? Então, da mesma forma que existem momentos ruins e de crise nos imóveis reais, esse também é um imóvel real, mas esse aqui tem cotação todo dia. Então, como tem muita pessoa física operando aqui e tem muita gente também com medo, saiu todo mundo vendendo tudo que tinha e aí derrubou bastante aqui os fundos imobiliários. Nem todos os fundos imobiliários precisariam ter caído tanto assim, até porque eles têm contrato de aluguel, o prédio está lá, o prédio não pega coronavírus, mas tem alguns fundos que realmente sofreram, como um exemplo rápido aqui é o fundo de shopping, né? O shopping fechou, né? Acabou a receita lá do fundo imobiliário. Então é natural que tenha oscilação e é natural que caia também, porque ele tem cotação negociada em bolsa. Então, se você é investidor de fundo imobiliário, mantenha calma e tenha visão de longo prazo, assim como na parte de ações. Não coloque um dinheiro que você vai precisar, nem em ações, nem em fundo imobiliário. E imagina aqui um fundo imobiliário que, na verdade, é um imóvel, que você carrega um imóvel aí, você não compra um apartamento para você vender no mês que vem, na semana que vem. Né? Você compra e passa uma temporada com ele, é a mesma coisa que tem que pensar aqui com os fundos imobiliários e pode continuar tendo volatilidade, tá? Entenda isso e fique tranquilo. Bom, qual que é o terceiro mito aí, né? A terceira verdade que se transformou numa mentira, entre aspas, aqui, sobre o mundo dos investimentos. Agora eu vou para a renda fixa. A famosa renda fixa não cai. A famosa renda fixa não tem oscilação. Isso era realmente verdade e para uma parte da renda fixa, uma outra parte dos títulos de renda fixa aqui no Lucro do Dia, a gente já falou que tem sim oscilação, é o caso dos títulos indexados à inflação, por exemplo o NTNB ou aquele Tesouro IPCA, né? Que você tem uma oscilação, isso é normal, não tem nada de errado nisso, fundos de inflação também, mas o que aconteceu foi que até fundo DI caiu. Olha só que loucura, eu trouxe aqui 2 fundos de bancões, aqui só para vocês verem, deixa eu abrir aqui, pronto, olha só, fundo DI caindo, meu Deus do céu, que loucura que o coronavírus trouxe aqui para os mercados. E aí, por que esses fundos caíram, né? Já que eles deveriam ser aqui só CDI. Bom, em conversas aqui com alguns gestores, eu fiz essa pergunta e o ponto é, todo mundo quis, quando você tem um movimento muito forte de liquidação, né, querendo liquidez, querendo dinheiro, né, até esses títulos eles tiveram oscilação forte. Por exemplo, alguns títulos estavam negociados a 115 do CDI, teve tanta gente querendo vender que eles subiram para 150 CDI. E, obviamente, para que isso aconteça, o preço do título ele tem que se ajustar caindo. Então, por isso que fundos que têm aí marcação ao mercado, fundos DI, eles tiveram a cota caindo também, mesmo fundo DI. André, mas o meu CDB eu não vi caindo. Não viu porque ele não tem mercado secundário. Né? Se você for no mercado secundário e tentar fazer uma venda dele, pode ser que ele tenha um preço mais baixo do que meses atrás. Se você continuar no teu CDB, no dia do vencimento não vai ter problema nenhum. E eu estou falando de pós-fixado aqui. Então, o coronavírus, ele até nos fundos DI, ele trouxe volatilidade, ele trouxe queda. Que loucura que foi essa que está acontecendo? Que loucura que é essa que está acontecendo? Vamos aqui para o número 4. O dólar é bom para fazer hedge aqui em bolsa. E aí, esse é um mito que é um pouquinho mais antigo. Muita gente utilizava o dólar para fazer uma contraposição nas suas posições aqui com as suas posições de ações, né? Mas o dólar ele entrou num movimento só dele. Vamos dizer assim, começou a subir bastante, subiu e muita gente que utilizava isso deixou de ser uma verdade. O dólar ele tem uma correlação negativa com o Ibov ou até mesmo uma forma de fazer hedge. E vamos para o número 5, qual que é a quinta verdade que se transformou em mentira, entre aspas, aqui na crise do coronavírus? Derivativos para especuladores ambiciosos. Essa, na verdade, é um ponto aqui que não é nessa crise não, assim, muito tempo, muita gente tem medo de derivativos, né, e acredita que os derivativos é só para aquelas pessoas extremamente ambiciosas, agressivas, né, é óbvio que é para perfil agressivo, mas que querem ganhar muito, mas os derivativos foram inventados para proteção
E então a gente tem casos de, inclusive, fundos de ações que estavam com as suas proteções em derivativos e nesse momento protegeram a sua carteira. Tá? Então o derivativo é principalmente para proteção. E por último, número 6 aqui, vou colocar o número 6 que é um bônus. Estava conversando com o Hugo antes de gravar esse vídeo, ele falou, olha, fala do ouro também. O ouro, que todo mundo fala, não, no momento de crise, todo mundo corre para o ouro, né? O ativo anticrise, né? Mas o mês de março foi uma loucura, para cima e para baixo, subindo, caindo forte. Olha só, eu trouxe o gráfico aqui para vocês verem. Né? Ele começou o mês de março, de repente ele subiu aqui, ó, 42 pontos em 6 dias, de repente em 6 dias, os outros 6 dias ele caiu 34, né? E enfim, ele subiu, tudo bem no começo até o fim do mês de março, porém com alta volatilidade também, então não foi aquele ativo em que você viu uma corrida para todo mundo comprar o ouro contra você ter ações, por exemplo. E aí, eu quero te fazer uma pergunta e gostaria que você colocasse aqui nos comentários, que aí é um pouquinho diferente. Eu falei aqui nesse vídeo sobre as verdades que viraram mentiras aqui na época do coronavírus. Eu gostaria que você falasse, se tiver mais dessas, coloque aqui no comentário, mas eu gostaria que você me falasse quais são agora de modo geral, quais são as mentiras que o povo conta sobre o mundo dos investimentos. Né, para esse 1º de abril. O que é que você já ouviu falar aí que é que dói até o fio do cabelo quando você ouve alguém falando e tentando convencer uma outra pessoa que é uma baita de uma mentira? Coloque aqui, ó, que eu vou pegar as melhores e vou fazer um vídeo justamente para a gente alertar as pessoas. O que o pessoal está falando de mentira por aí, né, sobre investimentos? Coloque aqui nos comentários as melhores, eu vou citar vocês aí para você que comentou. Beleza? Bom, eu quero agradecer aqui o Igor Abreu, que sugeriu esse tema aqui de vídeo. E a você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser mais conteúdos, coloca like aqui. Se você quiser que a gente faça lives, todo mundo está fazendo live no Instagram, né? Mas se você quiser algum tipo de mais conteúdos aqui no Produto Dia, nesse momento de quarentena, só falar o que é que você quer que a gente vai produzir de uma maneira um pouco diferente, tá? Não vai ser na mesma edição, no mesmo formato, mas vai ser aqui carinhosamente para você nesse momento. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!